Glória a Deus. Vamos abrir em Hebreus, irmãos. Capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui está, Senhor, tua santa palavra. Me ajuda, me unge, fala através de mim, Pai. Quero transmitir a tua palavra aos corações, Pai, porque ela é que faz a santa obra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que seja glorificado o teu nome, Senhor. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, enquanto nós vivemos neste mundo, nós temos mais contrariedades, aborrecimentos, lutas e, por não dizer, desânimos. Porque a luta realmente é grande aqui na terra. Nós somos salvos pelo Senhor Jesus quando entregamos nossas vidas a Ele. Veja, Jesus pagou a dívida nossa de pecados. Os nossos pecados foram pagos pelo precioso sangue de Jesus Cristo, quando recebemos a Ele como Salvador. Ou seja, é necessário receber a Cristo como Salvador em nossas vidas, para que os nossos pecados sejam perdoados. Ele nos justifica, irmãos. Não importa quem nós fomos no passado. Não importa o que fizemos no passado. A Bíblia nos diz em Mateus 12, 30, 31, que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Somente a blasfêmia contra o Espírito Santo é que não tem perdão. Então, porém, todos os demais pecados são perdoáveis por Deus quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão a Deus. Ele nos perdoa. Ele não volta as costas para nós, mas Ele nos abraça, nos recepciona, nos recebe. Mas mesmo assim, tendo nascidos de novo e sendo cristãos verdadeiros, a nossa caminhada é realmente difícil, porque passamos a ter duas naturezas espirituais, uma espiritual e a outra carnal. Nós temos a natureza de Adão em nós, e essa natureza caminha para a morte. Tu és pó e ao pó voltarás. Porém, quem nasce duas vezes, uma de Adão e outra em Cristo, morre uma vez só. Prestou atenção nisso? Aquele que nasce somente de Adão está destinado à morte eterna. Quem nasce de Cristo Jesus está destinado à vida eterna. Então, quem nasce duas vezes, morre uma vez só. Quem nasce uma vez, morre duas. A morte espiritual não é a inexistência nossa. Nosso espírito não será aniquilado, mas nosso espírito será apartado de Deus, porque nascemos só de Adão, e precisa-se nascer também de Cristo. Isso está na palavra, João capítulo 1, quando a Bíblia diz para nós bem claro: veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne e do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Olha só. Então a Bíblia é clara em dizer do novo nascimento. E quando nascemos de novo, Jesus passa a habitar dentro de nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jesus passa a habitar dentro de nós, na pessoa do seu Santo Espírito. E aí ele nos capacita interiormente a vencermos a guerra que está dentro de nós. Guerra entre carne e espírito. Veja, a Bíblia é muito clara ao dizer disso. Os que se inclinam para a carne estão condenados. Os que se inclinam para o espírito têm a vida eterna, aleluia. Porque Jesus já nos justificou, louvado seja Deus. Então Deus não está levando em conta o quanto você vai errar, mas Ele está levando em conta para quem você vai se inclinar. Olha, presta atenção. Deus vai levar em conta se você se inclina para Ele, se você se inclina para Jesus, se você se inclina para o Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus eterno. Aleluia. Presta bem atenção agora. Então, você não precisa ficar afastado de Deus, nem dizendo Deus não me ama, Deus não me quer, porque Ele te ama, Ele te quer, Ele quer te perdoar, Ele quer te abençoar. Se você não nasceu de novo, Ele quer que você nasça de novo. E você tem o poder de nascer de novo. Se você crê em Jesus, você nasce de novo. Aleluia! A decisão é tua. A responsabilidade é tua. A decisão é pessoal. Aleluia! Quando a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, ela está dizendo exatamente, porque embora a gente conheça Romanos 8,38, que diz, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vivemos em conflitos, confusões, brigas, encrencas, dentro do lar, dentro da casa. Dentro da casa, o diabo se levanta. Porque ele quer separar o casal. Ele quer acabar com a família. Ele quer destruir o lar. Agora, o casal vai se inclinar para o Espírito Santo, que é Jesus, ou para a carne? Veja bem, eu tenho razão, eu estou certo, eu estou certa, você cala a tua boca, e daí? Quem se inclina para a carne está condenado. Quem se inclina para o Espírito está justificado, aleluia. Para onde você vai se inclinar? Veja bem aí agora. Então, mesmo sabendo que todas as coisas vão concorrer para o meu bem, e Deus sabe o que está dizendo, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então Ele sabe o que Ele está dizendo. Coisas que parecem ruins aos nossos olhos, Deus tira o bom do ruim. Deus abre porta onde não tem porta. Deus abre caminho onde não tem caminho. Deus abre solução onde não tem solução. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta pela qual entram as minhas ovelhas, aleluia. Então, nós temos que confiar nisso, porém reside um problema aí, agora. Como é que eu vou olhar para Jesus, se eu não estou vendo Jesus? Eis a questão. Isso, pela fé, isso mesmo.
Mas e quando a fé não é suficiente? Eu preciso de fé, então. Se ela não está sendo suficiente, eu preciso de mais fé. E a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é histórias, não é brincadeira, não são exemplos humanos, não são pregações humanistas, não são conhecimentos profundos das coisas do mundo, da ciência, não. O que vai dar fé para você e para mim é a palavra de Deus, aleluia. Se nós ouvirmos a palavra, Deus injeta mais fé no nosso coração. E pela fé, nós alcançamos a graça de Deus, que se tornam bênçãos de Deus nas nossas vidas, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como obtê-las? Ouvindo. E mais ainda, veja, é interessante, Deus falou comigo hoje de manhã a respeito do seguinte: o que a Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 1? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. A palavra verbo no português vem da palavra original escrita Bíblia, naquela época o Novo Testamento, do grego. E no grego significa logos. No princípio era o logos. Logos é verbo. Verbo é palavra. Quem é esse verbo? Jesus. É Jesus. Ele fez todas as coisas e nada do que foi feito se fez sem Ele. Olha bem. Então, Jesus sendo o logos, o verbo, a palavra, se eu quero olhar para Jesus, eu preciso olhar para a Bíblia. Oh, glória! Olha bem, você pega a sua Bíblia e olha para a Bíblia, mas não só olha para a Bíblia, olha para aquilo que está escrito na Bíblia. Procura lá, Bacere, me canta lá a palavra de Deus para você. Procura a tua orientação ali, porque a palavra de Deus é Jesus, aleluia. E quando você olha a palavra, lê a palavra, procura compreender a palavra, você está olhando para Jesus, o autor da tua fé, glória a Deus. E quando você lê a palavra, você cresce na fé, glória. A tua fé aumenta e não diminui. E isso, quanto mais vezes a gente pega a Bíblia e procura na Bíblia a bênção de Deus, sim, a palavra de Deus. Por quê? Porque eu estou buscando o abençoador. Eu estou olhando para Jesus, o autor, o consumador da minha fé, e olho na Bíblia inteira e vejo Jesus desde Gênesis até Apocalipse. Ele é o tema central da Bíblia. Ele é a semente da mulher em Gênesis 3:15. Ele é o alfa e o ômega da Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Aleluia. Então, quando eu olho na Bíblia, eu busco Jesus. E quando eu busco Jesus, eu estou olhando para Jesus, o autor, o consumador da minha fé. O que tem fé para me dar é Jesus. E porque Ele é o autor dessa fé, Ele é o consumador dessa fé. Quando Ele morreu, Ele disse: tudo está consumado. Palavra grega que significa teletestai, ou seja, tudo foi pago. Jesus está dizendo para mim, para você, para nós nessa noite: todos os teus pecados foram pagos. Eu paguei tudo por você. Você foi justificado por mim. Do que você tem que reclamar?
do que você tem que se aborrecer. Se eu paguei tua dívida de pecado e te dei a vida eterna, e você vai morar comigo na glória, alabalás, o que você tem a temer? Olha para o meu exemplo, Jesus diz. Qual o exemplo? Hebreus 12, 2. Jesus suportou a afronta, o desprezo, porque ele viu quantos filhos ele iria ganhar. Ele ia ganhar cada um de nós, para ele, para o reino dele. Então ele disse: compensa eu sofrer afronta. Que afronta? Os soldados romanos batiam no rosto e diziam: você não é o filho de Deus? Profetiza quem te bateu. Não é afronta? Você não é o filho de Deus? Sai dessa cruz. Não é afronta? Hã? É ou não é afronta? Cuspiram no rosto é desrespeito, é insulto. Colocaram-lhe uma coroa de espinho na cabeça, isto é, gozação, dizendo: você não é rei? Está aqui tua coroa. Pregaram ele numa cruz, furaram do lado direito e varou o coração do lado esquerdo, e o seu sangue foi vertido. Esse sangue pagou todo o nosso pecado. Então por isso ele salva até o assassino, ele salva o bandido, ele salva o estuprador, ele salva o ladrão, ele salva o idólatra quando se arrepende, ele salva o bruxo quando se arrepende, ele salva o feiticeiro quando se arrepende. Por quê? Porque todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vamos levantar nossas cabeças e dizer: eu estou olhando para Jesus. Eu estou padecendo um pouco aqui na terra, mas eu sei o que me espera lá na glória. Eu sei para a casa que eu vou ter lá na glória. Ele diz: neste mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo e vós vencereis também, aleluia. Ele diz: não temas, eu vou preparar lugar para vocês, e quando preparar, voltarei para vós e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Vamos fazer uma analogia. Nossos filhos nascem, crescem, a gente coloca na escola. Depois a gente coloca na faculdade, preparando para o futuro. Não é assim? É ou não é assim? É? Aí eles se formam, se tornam profissionais, para garantir a vida onde? Aqui na terra. Quanto sacrifício foi feito para formar um filho? Alguém pode dizer: eu fiz isso? Eu posso. Você pode? Olha quantos aqui, tá? Por que você se sujeitou a isso? Por quê? Querendo o melhor no futuro daquela criança, querendo que sejas abençoado. Ué? É ou não é? Muito bem, espiritualmente agora, estamos nos sacrificando muitas vezes. Quanta luta, quanto desgosto, quanta guerra, quanta briga, quanta discussão, né? Para você deixar o caminho de Cristo, para você deixar a igreja dele, é ou não é? Aguenta, meu irmão, minha irmã, aguenta firme, sabe por quê? Olha para Jesus que suportou tudo. Olha para a tua vida e diz: eu vou suportar tudo. Olha o que Noé suportou. Não, vamos falar de Abraão. Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho que ele amava, que ele esperava, o Isaque. Deus pediu para Noé construir uma arca, porque iria ser destruída a humanidade. Ele teve que colocar mantimentos,
Os animais entraram na arca, ele pregou para todos, ninguém quis saber, só entrou na arca ele e a família dele, só ele e a família dele. Então por que dizer, tem pouquíssima gente, tem pouca gente? Ah, tem, será que tem menos do que a família de Noé? A família de Noé era Noé, a mulher, os filhos, e etc, porque acho que chegava a 7, 8 pessoas. Tá? Entraram lá. Deus guardou eles da morte no meio do dilúvio, tendo em vista reumanizar novamente a terra para que o povo obedecesse a palavra de Deus. Aleluia. Muito bem, Deus vai levar os eleitos brevemente. Brevemente é o que nós chamamos de rapto instantâneo, que é conhecido por arrebatamento da igreja. Cristo vai tirar. Quem ele vai tirar? Aquele que suportou, aquele que aguentou firme e que disse, eu sou de Deus. Aleluia. Se o meu mestre, o meu Senhor padeceu e eu estou padecendo por ser servo de Deus, eu não tenho do que reclamar mais, eu não tenho que fazer cara feia, eu não tenho que murmurar, eu não tenho que reclamar, mas eu tenho que continuar olhando para frente. Olhando para quem? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus, olhar para a palavra, não fechada, mas aberta, aleluia, e lê-la, obedecê-la, segui-la, porque vós estáis santificados, diz Jesus, pela palavra que eu vos tenho falado. E se a pessoa não sabe ler, hoje tem Bíblia falada, é só colocar, tem a Bíblia narrada, dá para ouvir a palavra, dá para se alimentar da palavra. O interessante é que, infelizmente, quando nós passamos um tumulto grande nas nossas vidas, a gente busca outros seres humanos. Até tem certa validade compartilhar, porque somos seres sociais, porque precisamos um dos outros, porque no caso da igreja ela é o corpo de Cristo. Porém, muitas vezes não temos a inteligência, a sabedoria de buscar na Bíblia, de buscar na palavra, ler a palavra. Um dos livros da palavra, um dos textos da palavra vai falar com você, vai falar comigo, vai falar conosco, glória a Deus, porque Deus é poderoso, aleluia, glória a Deus. Quando ele diz que à noite pode vir o choro, mas a alegria vem pelo amanhecer, Salmo 30. O que ele está dizendo? O que ele diz? A noite aí não é a noite que nós estamos entendendo. A noite na nossa vida são momentos de trevas nas nossas vidas. O dia na nossa vida é o dia da luz de Deus nas nossas vidas, aleluia. Mas mesmo que a gente usasse a noite, na noite é que vem a dor de dente, na noite é que vem a pressão alta, na noite é que vem doença, enfermidade e coisas terríveis, mas no dia vem a solução, no dia vem a luz de Deus, no dia vem a bênção de Deus. Que Deus seja o dia na tua vida. Amém, glória a Deus. Amados e queridos, eu não quero me estender, só transmitir aquilo que Deus pôs no meu coração. Recebe essa palavra no teu coração, se alimenta dela, ela vai te fazer bem, ela vai te ajudar. Você pode, além de estar na igreja, quando chegar em casa, olhar para Jesus, abrir a Bíblia. É a palavra de Deus. Ah, Jesus, Tu és a palavra. Fala comigo, Senhor, aleluia. Me orienta, me dirige, me abençoa e me protege.